E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz, professor de Legislação Empresarial, e hoje vamos fazer uma revisão. Os profissionais liberais. Pessoal, não podemos confundir os profissionais liberais com os profissionais autônomos, porque os profissionais liberais são geralmente aqueles que vão exercer uma profissão regulamentada. Como assim uma profissão regulamentada? Como, por exemplo, a profissão de médico, a profissão de advogado, de administrador de empresas, a profissão de contador, assim como os técnicos em administração, os técnicos em enfermagem. Todos esses têm uma profissão regulamentada. É regulamentada, ou seja, existe um conselho de classe, por exemplo, Conselho Regional de Administração. E esse conselho de classe, ele vai ditar regras, vai impor um código de ética para o profissional. Então, esses são os profissionais liberais. E é diferente dos profissionais autônomos. Profissionais autônomos é, por exemplo, a diarista, por exemplo, o cabeleireiro, que não tem uma profissão que tem um conselho de classe. Tá, pessoal? Essa é uma pequena distinção. Partindo disso, a lei é a lei, não é o professor Luiz. A lei ela vai dizer quem é empresário e quem não é empresário, ok? Então, partindo disso, a lei ela fala que não são empresários as pessoas que exercem profissão intelectual, científica e literária. Quando a lei fala isso, ela geralmente está falando aí dos profissionais liberais. Então, por exemplo, um advogado, um médico, mesmo que ele tenha um CNPJ, ele não é considerado empresário. A atividade dele não é empresarial, tá? É de profissão liberal. Ainda que eles tenham um CNPJ, porque ter CNPJ não significa que você seja um empresário, não significa que você tenha empresa, ok? O empresário, ele tem as suas obrigações. Então, o que difere um empresário do MEI, por exemplo, é que o empresário ele tem muito mais obrigações do que o MEI. E, além de tudo, a própria lei ela diz que os empresários são aqueles que vão exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Então, esse empresário ele vai movimentar a economia. Esse empresário, muitas vezes, ele vai praticar gestão de pessoas, gestão dos próprios serviços administrativos, ele vai executar aí os contratos, vai fazer uma atividade departamentalizada, então ele vai departamentalizar a sua organização, ele vai fazer os registros nos livros comerciais. Como assim, professor? Registro em livros comerciais. Esse empresário ele vai ter que documentar suas atividades. Então, por exemplo, ele faz uma compra e venda. Daí ele tem que registrar essa compra e venda nos livros empresariais. Diferente, por exemplo, do MEI. A atividade do MEI é tão dinâmica que não dá tempo do MEI fazer registro das suas atividades dentro dos livros empresariais. Então, não é obrigatório o MEI fazer a escrituração nos livros. Tudo bem? O MEI também, ele não tem gestão de pessoas. Por quê? O MEI, geralmente, ele só vai gerenciar uma pessoa, porque ele só pode ter um empregado. Então, esse MEI, ele vai ter um empregado e ele vai fazer essa gestão. Diferente do empresário, que o empresário, muitas vezes, ele vai ter vários empregados, vai ter que gerenciar várias pessoas, ele vai ter que ter vários departamentos. Então, essa é a distinção entre o empresário e o MEI. Além de que, além de tudo isso, pessoal, é muito importante que vocês tenham em mente essa distinção, que a atividade do MEI é mais simplificada. Já do empresário, não, é uma atividade mais
organizada, mais bem estruturada, e que qualquer deslize desse empresário, ele pode afetar aí uma economia, ele pode afetar a perda de emprego de pessoas. Então, essa é a complexidade da atividade do empresário. Não que o MEI também não tenha complexidades, mas o MEI ele não é considerado empresa, não é considerado atividade empresarial. O MEI ele não é empresário. O MEI ele será digamos, um empreendedor. Então, esse MEI não é empresário, mas sim um empreendedor. E quem diz isso, pessoal? Quem diz isso é a lei. Então, a lei ela vai falar quem é empresário e quem não é empresário, ok? Não é o professor Luiz quem vai dizer quem é empresário, mas sim a lei é quem vai dizer. E essa lei, eu estou falando do Código Civil. E pode ter outras legislações que falam sobre direito empresarial. Aquela questão que eu passei para vocês sobre o senhor Sirley, então, a questão número 1. O senhor Sirley é pedreiro e trabalha por conta, ou seja, ele é autônomo. Porém, o senhor Sirley ele tem CNPJ aberto. Nesse caso, o senhor Sirley ele é considerado empresário? Pessoal, como já falamos sobre a diferença entre o empresário e o MEI, e o profissional autônomo, o profissional liberal, esse senhor Sirley da nossa questão, ele não é empresário. Só porque ele tem o CNPJ aberto, não significa que ele seja empresário, tá, pessoal? Então, ele trabalha sim, ele é um pedreiro, ele provavelmente ele já foi autônomo, daí o que acontece? Ele quis formalizar, daí ele se transformou em um MEI. Então, quando eu formalizo, eu me transformo em um MEI. Daí o que acontece? O senhor Sirley continuou prestando serviços por meio do CNPJ aberto, só que o fato de ele ter o CNPJ aberto não significa que ele seja empresário, ok? Porque a gente muitas vezes confunde por conta do nome do CNPJ. Qual que é o nome? É o nome dessa sigla. CNPJ significa Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Então a gente confunde, a gente acha que ele é pessoa jurídica, ele é empresário. Só que não é, tá, pessoal? O MEI, ele não é pessoa jurídica, primeiramente, ele não é pessoa jurídica, ele é pessoa física, e esse MEI, ele não é empresário, ele é uma pessoa física que tem um CNPJ, ok? A questão número 2. A senhora Marina exerce atividade empresarial, faz compra e venda, gestão do negócio, gestão pessoal, contratos, escrituração em planilha, porém, ainda não se registrou como empresária. Nesse caso, a senhora Marina é empresária? É profissional liberal? Ou é empresária irregular? Então, fica aí uma análise, tá, pessoal? Que vocês verificaram que a senhora Marina, ela exerce atividade profissional de forma organizada, habitual, profissional, com interesse lucrativo. E ela exerce essa atividade de forma igual ao do empresário. Ou seja, a senhora Marina, ela é empresária, ela não deixa de ser empresária. Não é porque ela não fez o registro da empresa, não significa que ela não seja empresária. Só que ela é uma empresária irregular. Ela está em uma fase irregular. Tá? Então, ela não deixa de ser empresária, mas é uma empresária irregular. Assim como vários empresários que conhecemos, né, pessoal? A gente conhece muitos empresários irregulares, conhecemos também muitos microempreendedores individuais,
do qual muitos deles não formalizaram o MEI, então é muito comum a gente ver a informalidade. Só que temos que prestar atenção que temos que formalizar. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis. Então, vocês verificaram as obrigações do empresário. Quais são as obrigações do empresário? A obrigação do empresário, a principal, é se inscrever, é fazer o registro da sua atividade empresarial, é fazer o registro dessa empresa. E onde que ele vai fazer esse registro? A lei diz que é no registro público de empresas mercantis. Mas, nossa, professor, o que é isso? Eu nunca nem ouvi falar do registro público de empresas mercantis. Nada mais é do que a junta comercial. Em cada estado, então, temos diversos estados. Em todos os estados terão uma junta comercial, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, temos a JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, quando eu fizer o registro empresarial, eu vou fazer o registro na JUSESP, que é na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Caso eu decida abrir uma filial no Rio de Janeiro, nesse caso, eu vou fazer o registro dessa sociedade empresarial, eu vou fazer o registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Então, cada estado vai ter sua junta comercial. A lei também fala que alguns registros, o registro da sociedade não empresária, o registro do não empresário, daquela pessoa que não é empresária, o registro dela será no cartório de registro civil da pessoa jurídica. Vocês já ouviram falar? O cartório de registro civil nada mais é do que igual o cartório quando... Assim, para ficar mais fácil para vocês, é, por exemplo, o nosso nascimento. Quando nascemos, os nossos pais eles nos levam para um cartório de registro civil para a gente poder ser registrado, para registrar o nosso nome, para a gente ter um documento. A empresa é a mesma coisa, pessoal. O nascimento da empresa, ela se dá com o seu registro. Só que a empresa ela é registrada na junta comercial. Já as sociedades não empresariais, são aqueles que não são empresas, esses serão registrados no cartório de registro civil da pessoa jurídica. Exceto alguns profissionais, como por exemplo, os advogados, eles não são registrados no cartório. Os advogados eles vão registrar a sua atividade na OAB. Os administradores de empresas, eles vão registrar a sua sociedade empresarial no Conselho Regional de Administração. As sociedades médicas, o médico ele vai fazer o seu registro profissional no CREMESP, no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ok? Existem outros conselhos regionais de medicina, tá? Assim como existe também outros conselhos regionais de administração. Existe o Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro e vários outros, ok, pessoal? Então, lembrando para vocês que o nascimento dessa organização, dessa sociedade, ela se dá no cartório de registro civil da pessoa jurídica, igual ao nosso nascimento. Quando nascemos, fazemos o nosso registro, que é o nome, os documentos, é tudo feito no registro civil da pessoa física. Aqui são as carteiras profissionais, por exemplo, a carteira profissional
do administrador de empresas. Então, o administrador de empresas, ele é registrado lá no Conselho Regional de Administração. O autônomo. O autônomo, pessoal, fique bem claro para vocês que é geralmente aquele profissional do qual ele não fez aí o MEI. Ele não se inscreveu, ele não se regularizou. Ele presta serviços com o próprio CPF. Nesse caso, o autônomo, ele pode fazer a inscrição no CCM. O CCM é o Cadastro de Contribuintes Mobiliários. Esse cadastro são feitos nas prefeituras. Então, na Prefeitura de São Paulo é feito cadastro, na Prefeitura de Mogi das Cruzes é feito cadastro. Em todas as prefeituras, que são órgãos do município, será feito esse cadastro. Só que isso já está caindo em desuso, tá, pessoal? Por quê? Porque com essa formalização no CCM, o que acontece? Vai gerar um cadastro e com esse cadastro a pessoa vai conseguir emitir notas. Só que nessas notas só vai ter um tributo, que é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Vamos verificar aí as questões tributárias no futuro, tá, pessoal? Mas o autônomo, quando ele faz a inscrição no CCM, ele acaba se regularizando. Só que está caindo em desuso o CCM, porque é melhor que ele faça a inscrição no MEI. Então, é mais adequado, até mesmo por conta dos tributos. Lá vai incidir a maioria dos tributos, os tributos estaduais, tributos federais, as contribuições sociais. Então, nesse caso, é mais completo para esse autônomo ele se formalizar como MEI. E o MEI, ele não faz o registro na junta comercial, tá, pessoal? Quem faz o registro na junta comercial é o empresário. O profissional liberal, ele faz nos órgãos de classe. Já os outros profissionais que não são empresários, eles vão fazer o registro no cartório de registro civil. Então, voltando aqui, recapitulando, o MEI ele vai fazer o seu registro no portal do empreendedor. Então, lá dentro desse portal do empreendedor, esse MEI vai se formalizar. Então, por exemplo, eu tenho aí um profissional autônomo. Esse profissional autônomo, ele quer se formalizar. Ele pode se formalizar como MEI. Então, ele vai ter o CNPJ, vai ter todas as questões simplificadas. As questões tributárias, previdenciárias, vai ser tudo simplificado para ele. Então, é bem mais adequado o autônomo se formalizar como MEI. Nada impede, pessoal, do autônomo ele se transformar em um empresário. Então, pode ser que o rendimento desse autônomo esteja indo bem, pode ser que esse autônomo ele tenha tido muito lucro, ele precisa contratar vários colaboradores, ele precisa contratar várias pessoas para trabalhar para ele. Aí, nesse caso, esse autônomo vai abrir o MEI? Não, ele vai abrir diretamente a empresa, então ele vai ser empresário, ele vai se formalizar como empresário e não como MEI. Ele precisa de ter mais colaboradores, ele precisa de organizar mais a sua atividade empresarial, ok? Nada impede também que esse MEI ele se transforme em um empresário. O MEI pode se transformar em um empresário ou em uma sociedade empresarial, tudo bem? O empresário ele é obrigatório fazer os registros, fazer a inscrição na junta comercial. O empresário, quando ele vai fazer a inscrição, ele faz o requerimento dessa inscrição e nesse requerimento ele vai ter que levantar alguns dados, como, por exemplo, o estado civil dele, se essa pessoa é casada, se é solteira, vai levantar os endereços,
as documentações, o RG, CPF desse empresário, ok? Também, no ato de registro, ele vai ter que registrar o capital social, ou melhor, ele vai ter que registrar o capital dessa empresa, dessa atividade. Então, por exemplo, o capital é o que eu vou investir dentro dessa organização. Se de repente eu falo, eu vou fazer uma empresa e daí então vai ser no ramo de cosméticos e eu vou investir um capital de R$100 mil, ou então de R$20 mil nessa atividade empresarial. Isso é o capital, então eu tenho que colocar na inscrição o quanto de capital que eu vou depositar. Também eu tenho que colocar o objeto. O objeto seria qual é o ramo da atividade, assim como também a sede, a localização do qual vai ficar a administração dessa sociedade empresária. Tudo bem até aí? Então, pessoal, eu agradeço a vocês, eu espero que vocês façam uma breve revisão e lembrem a diferença entre o MEI e o empresário, assim como saiba diferenciar o autônomo do profissional liberal, ok? E lembrem-se que é obrigatório o empresário fazer os respectivos registros, e ele vai registrar a sua atividade empresarial na junta comercial. Lembra que o ato de registrar é como quando a gente nasce. Então, quando uma pessoa nasce, ela tem que ser registrada para ter um nome, para ter um CPF, para ter um documento do RG, para ter um endereço. Então, essa pessoa, quando nasce, ela é registrada no cartório, e lá vai surgir uma numeração para essa pessoa. Para a empresa é a mesma coisa, então o empresário ele nasce com o registro. Quando o empresário ele não faz o registro na junta comercial, ele não deixa de ser um empresário, ele continua sendo empresário, só que o empresário irregular, ok? Agradeço novamente e até a próxima.